Amém, queridos? Vou pedir que você preste atenção um pouquinho aqui em mim, deixe a chuvinha lá fora. Por gentileza, não durma com esse barulhinho, que é bom, não é? Muito bom esse barulho de chuva, um colchão na sala, uma Netflix, uma pipoca. Quem gosta? Amém? Queridos, essa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre coração em chamas. Queridos, a expressão um coração em chamas, ela representa um coração tocado profundamente por Deus, cheio de fervor espiritual, paixão pela presença do Senhor e o desejo de viver, queridos, o conforme a sua vontade. Esse é um coração em chamas e representa um coração tocado profundamente por Deus. Sim ou não? Como eu estava falando ali com vocês, quando vocês foram tocados pelo Senhor, como que vocês ficaram? Vocês queriam que todo mundo ao seu redor fosse tocado também, não foi assim? Sim ou não? Principalmente quando nós vamos em um retiro. Quem aqui já foi em retiro? Quem aqui já foi no face a face? Como que você volta de lá? Pegando Deus pelo pé, né? Você está no fogo. Sim ou não? Queridos, e isso nós precisamos aprender a viver todos os dias da nossa vida. Nós precisamos aprender a viver isso. Queridos, em Lucas 24:32, fala assim, ó. Disseram um ao outro, não ardia no nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Vamos pegar um pouquinho o contexto aqui, queridos. Lucas 24, ele fala sobre o caminho que os discípulos, 2 discípulos estavam fazendo para Emaús. Sim ou não? Eles estavam indo e nisso Jesus aparece para eles. Mas eles não reconhecem quem era. Queridos, e aqui eu quero que você preste bem atenção. Eles não reconhecem quem estava andando com eles e conversando. Eles vão reconhecer, queridos, quando Jesus fala sobre a palavra. E explica as Escrituras. Disseram ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Que horas ardia o coração deles? Que momento ardeu o coração deles? Que momento se acendeu esse coração? Se acendeu esse coração na chegada de Jesus? Eu não estou aqui tirando a importância disso, queridos. Mas o coração deles foi aceso quando os olhos dele e a mente dele se abriram para o que estava acontecendo. Quando Jesus começou a explicar sobre as Escrituras, o coração deles começou a pegar fogo. Começou a arder. Quando vocês estavam caminhando, e as coisas começaram a acontecer, e pessoas vieram e falaram para você da palavra, teu coração ardeu sim ou não? E vai ser sempre assim. Cada vez, queridos, que pessoas vêm e falam conosco sobre a palavra, o nosso coração tem que arder. Porque senão nós estamos vivendo um morno. Senão nós estamos vivendo frio ainda. Queridos, e o que é um coração em chamas, queridos? Um coração em chamas é sensível à voz do Senhor. O Senhor tem falado com você? Sim ou não? Um coração sensível é um coração em chama, cheio de amor pela palavra, movido por fé e paixão por Cristo, transformado pelo Espírito Santo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você foi transformado? Sim ou não? Pode deixar, querido. Tudo certo. Presta atenção um pouquinho aqui. Por que eu falo para você assim, ó, presta atenção um pouquinho aqui? Porque talvez num detalhe, queridos, você deixou o teu coração se esfriar. Em um detalhe. E sabe qual pode ser esse detalhe? Essa placa batendo.
irmão que está do teu lado, as coisas que você faz, como você faz. Sabe o que pode ser que o teu coração esfriou? Teu celular, teu WhatsApp, teu Instagram, teu Facebook. Vai tomando as coisas que o Senhor tem. Ah, mas pode cair tudo, queridos. Confiamos ou não confiamos no nosso Deus? Sim ou não? E através da palavra o nosso coração deve arder. E às vezes nós estamos escutando a palavra e o nosso coração não está ardendo. Porque nós estamos preocupados com o que está acontecendo lá fora, o que vai acontecer amanhã, ou o que vai acontecer depois da palavra. Nós se preocupamos com as coisas que nós não devemos se preocupar. E o nosso coração começa a se esfriar. Jeremias 9, 29. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei o seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração e como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Queridos, quando Deus realmente toca o nosso coração, é impossível conter a palavra dele. É impossível nós não fazermos as coisas que ele pede para nós fazer. Deus tem pedido algo para você? Sim ou não? Deus tem falado algo com você? Vamos dar um exemplo simples. Bem simples. Você está num culto fervoroso, que nem nós estávamos aqui no louvor, e Deus te dá uma palavra para você entregar para um irmão. E você não entrega. Como que você fica depois? Como que é o depois disso para você? Cristo, para mim é horrível. Muito horrível a sensação. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, ó, nas minhas orações, eu fico falando, Senhor, o que o Senhor tem para esse povo? Fala comigo que eu quero falar com esse povo. Fala comigo. E aí quando o Senhor fala comigo, eu não passo adiante. Que chama é essa que está acesa no meu coração? Queridos, nós somos impactados assim com momentos. Não é verdade? O momento é o que vale. Vamos dar um exemplo aqui. Chegamos na igreja, não tem louvor hoje, só a palavra. Como que você vai sair daqui? Triste, de cabeça baixa, e falando o quê? Ah, o culto hoje não foi legal. Por que não foi legal? Porque não teve louvor. Ou se não, tem o louvor e aí, não, o louvor não foi muito dos bons hoje. Já começamos medindo, né? O louvor não foi muito dos bons hoje e a palavra mais ou menos. Que coração é esse? E nós vivemos de impacto. Como assim, pastor, impacto? Se eu chego aqui no domingo, queridos, o louvor está tremendo, a palavra está tremenda, a minha semana é boa. Não a que eu passei, a que eu vou passar. Se eu chego aqui no domingo, o louvor está mais ou menos, a palavra nem se fala, a minha semana vai ser ruim, essa semana. Ah, que palavra ruim, que louvor ruim. Essa semana eu já vi tudo, que vai começar com o pé esquerdo. Sim ou não? Nós não somos assim? Deixa eu dar mais essa notícia para vocês. Quem faz o teu culto, quem faz o louvor, quem faz a tua semana, é você e Deus. Quem faz a tua semana ser boa ou ruim, é você. Não é o domingo na igreja, não é o louvor do domingo da igreja que vai fazer ser bom ou ruim.
Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Sim ou não? Quem sabe? O que você veio fazer aqui hoje? Receber uma bênção? Algum profeta falar com você? Uma cabecinha assim, às vezes pode. Às vezes eu acho que sim. Você veio aqui prestar o teu culto do que foi a tua semana para o Senhor. Ah, mas então o louvor não estava bom. Como foi a semana passada com o Senhor? Foi boa? Se foi boa, você vai chegar aqui e você vai prestar o culto do Senhor. Senão você vai chegar aqui e nada vai acontecer. Nada vai dar certo. E você vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Porque quando Deus realmente toca o nosso coração, queridos, nós não conseguimos mais ficar do mesmo jeito. A chama interior, ela se torna mais forte do que o medo e as dúvidas. Essa chama que entra no nosso coração, queridos, ela se torna muito mais forte do que o medo e as dúvidas. Muito mais. Estava falando aí na sexta-feira no Campo Largo sobre isso. E eu comecei a ler Daniel ali. E aquilo ali começou a encher o meu coração sobre isso. Sobre santificação, sobre o Senhor, sobre as chamas do Senhor, sobre isso. E eu até falei um pouco na sexta-feira ali. Quantos que conhecem a história de Daniel? Todo mundo conhece. Onde eles foram separados, Daniel mais 3 jovens, por ele levado a Babilônia. E o que acontece? Esses 4 jovens, eles chegam para Babilônia, e ali, queridos, é oferecido a comida dos reis para eles. Sim ou não? Quando é oferecido isso, Daniel ele tem a postura firme e fala o quê? Pede ao rei para que eu não coma isso. Ele me dê então 10 dias de legumes. Eu vou comer legumes. E está tudo certo. E depois disso, queridos, eles vão caminhando, vão se santificando. Depois o que acontece? Os reis mandam eles para onde? Para onde? Para onde, igreja? Perguntando, conhece a história dela? Para onde que eles mandam? Para a fornalha. Eles queimaram naquela fornalha? Por quê? Por que eles não queimaram? Porque o fogo que tinha dentro do coração deles era mais forte que aquela fornalha. O fogo que eles tinham dentro deles era mais forte que aquilo. Era mais forte que aquela fornalha. Por isso eles não se queimaram. Qual que é o fogo que tem queimado dentro do nosso coração? Qual que é o fogo que tem queimado dentro de nós? Será que esse fogo ele tem queimado a ponto de nós realmente se santificar, realmente andar na presença do Senhor, realmente por onde nós passar, as pessoas queiram conhecer esse Deus que nós servimos? Ou será que nós nos corrompemos em algumas áreas? Será que ainda esse fogo está na brasa? Queridos, a palavra de Deus, ela acende esse fogo. Queridos, ali, como a gente já falou, os discípulos em Lucas 24 sentiram o coração queimar quando Jesus lhe explicava as Escrituras, queridos. A Bíblia não é um livro comum, ela é viva. Sim ou não? Você quer saber como você tem que caminhar, como você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que investir, o que você tem que fazer na sua vida? Você tem um manual de instrução. Que manual de instrução é esse? Bíblia. Você tem buscado isso na Bíblia? Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa,
é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais. Sabe, quando você às vezes pensa uma coisa e acontece, mas eu não falei para ninguém, até os pensamentos e desejos mais íntimos. Queridos, se queremos um coração ardente, nós precisamos mergulhar na palavra do Senhor. Se nós queremos um coração cheio, queridos, da presença do Senhor, se nós queremos um coração transbordando, nós precisamos mergulhar, queridos. Nós necessitamos mergulhar. Quando você se converteu, como que era a tua leitura de Bíblia? Como que é hoje? Quando você se converteu, como que era o teu tempo com Deus? Como que é hoje? Quando você pensava no primeiro amor com o Senhor, como que é? E como que é hoje? Queridos, e assim, talvez você olhe e fale assim, então você está falando porque você é um santo. Não, eu estou falando porque eu estava vivendo isso. Morno. Como assim, pastor? Morno? Sim. Eu levantava de manhã cedo, queridos, e eu falava, hoje se der para fazer o devocional, eu faço. Se não, sabe como que era a minha oração? Senhor, guia meu caminho hoje, o Senhor vai à frente de tudo, e que as coisas aconteçam conforme o Senhor quer. Essa era a oração. Muitas das vezes ainda a caminho do trabalho. Fazia essa oração. Tá, mas e durante o dia? Durante o dia eu tinha as coisas para fazer. Meio-dia eu tinha que almoçar e dormir. E aí, você acha que funciona? Você acha que vai acontecer? Queridos, o reino, ele vai se expandir através de quem? De quem que ele se expande? Através da minha e da sua vida. Se eu não tenho conexão com o Senhor, se eu não tenho essa intimidade com o Senhor, se o meu coração não queima, quando o Senhor falar para mim, fale para fulano de mim, ou mostre fulano, mostre eu para ciclano do meu corpo, eu não vou fazer, porque o meu coração não está queimando. Eu não sou íntimo mais do Pai. Eu não tenho mais intimidade. Queridos, Ele nos revela, a Bíblia nos revela quem Deus é, e nos confronta, nos consola, nos transforma. A Bíblia nos confronta, queridos. Você acha que o domingo passado para mim não foi confrontante? Quem lembra da mensagem? Ninguém lembra. Você acha que não é confrontante, queridos, você olhar e falar assim, aqueles meninos desceram naquela fornalha e não se queimaram. Por quê? Porque ardia mais o fogo dentro do que fora. Você acha que isso não é confronto? Queridos, ela nos consola, sim ou não? Só que nós, como crentes, nós gostamos mais da parte que consola do que confronta. Não é verdade? Nós gostamos mais, queridos, da parte onde
Bíblia que consola e a outra transforma. É tudo na mesma Bíblia. Queridos, a oração, ela mantém o fogo aceso. A intimidade com Deus na oração é o combustível, queridos, que mantém o coração em chamas. Essa intimidade com o Senhor na oração. Toda vez que me buscar e buscar de todo o teu coração, me acharás. Sim, ó. Como que nós buscamos? Como que nós falamos com Deus? Através da oração, queridos. Romanos 12, 11 e 12. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Jamais sejam preguiçosos. Você tem buscado o Senhor? Senhor, agora para o próximo mês nós vamos lançar um jejum para ele. E oração. Vamos começar de novo com jejum e na oração na igreja. E para nós termos esse coração em chamas, nós não podemos ser preguiçosos. Vou dormir mais 10 minutinhos. Mais 15 minutinhos eu vou dormir. Quem aqui, queridos? De verdade, não preciso nem levantar a mão. Não quero expor ninguém. Mas quem aqui tem no mínimo aí uns 6, 7 alarmes no celular? 7, 7 e 5, 7 e 10, 7 e 15, 7 e 20. Porque precisa levantar 7 e meia. Deus está chamando para corações acesos por Ele. E se nós continuarmos nesses 7:5, 7:15, 7:10, 7:15, 7:20, vai acabar que nesses 30 minutos do teu alarme, onde você poderia ter levantado às 7 e conversado com o Senhor, nem dormir você vai conseguir. Porque de 5 em 5 minutos o teu alarme espera. E aí no segundo alarme, queridos, eu estou imaginando assim. Em vezes que eu dou uma olhada assim, mas eu imagino assim, porque o alarme despertou 7 horas, despertou 7:05, 7:10. Você pega o celular 7:10 e fala, vou desbloquear o resto dos alarmes, porque eu não quero que me incomode, porque agora eu vou ter que responder minhas mensagens, ou entrar no Instagram ou no Facebook. E eu fico até 7:30. Mexendo no celular. Então é assim. Geralmente. Mas eu vou ensinar uma técnica para vocês. Eu fiz assim. Por isso que eu posso falar. Coloca uma vez só para despertar. Uma vez. E não mais. Teu dedo vai coçar para colocar mais vezes. Coloca uma vez só para despertar. Despertou, você levanta e coloca para despertar 7:30, que é o horário que você. Estou dando um exemplo, tá, gente? Que é o horário que você vai sair, 7:30. Nisso você entra ali na playlist de louvor do teu celular, coloca um louvor e vai orar. Coloca um louvorzinho ali, deixa ele no canto, mas nem olha para ele. Se ele vibrar, não, deixa ele lá. E vai orar. Vai buscar o Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. Tudo bem, difícil. Difícil nós fazermos isso. Quando alguém da família está precisando. Quando a doença bate na tua porta.
quando as finanças apertam, quando as coisas começam a apertar e bater a tua porta, a quem você reclama? Pastor, me ajuda aí, vamos fazer uma corrente de oração aí às 3 horas da manhã. Vamos levantar a orar, porque a coisa aqui está meio difícil. Você consegue me ajudar aí, pastor? 3 horas da manhã, vamos orar? Para quem tem a oração? Tem gente doente aí da minha família, estão passando por isso, por aquilo. Tudo certo, irmão, vamos orar. Levantamos ali, fazemos uns 10 dias ali, às 3 da manhã, vamos levantar e vamos orar. Deu tudo certo, o milagre aconteceu. Continuamos levantando às 3 da manhã? Sim ou não? Continuamos fazendo as coisas que o Senhor tem pedido? Não, queridos. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. Sirvam ao Senhor com entusiasmo. No lugar onde estamos, nós servimos com entusiasmo. Não importa o que aconteça. Mas no meu grupo você não sabe como que está. Mas as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria. E quem disse que é para acontecer? Como o pastor Tiago falou aqui na oferta, é você que está vivendo ainda? Se é você que está vivendo ainda, morra. Morra, que vai ser mais rápido o processo. Queridos, o que nós precisamos entender é que toda vez que nós morremos para as nossas coisas, isso gera vida em outras pessoas. Quando eu morro para mim mesmo, gera vida. Flui rios de águas vivas dentro de nós. Quando nós morremos, não vai adiantar, queridos. Nós queremos viver o que nós queremos viver. O Senhor tem um propósito para cada um, sim ou não? Para cada um. Será que você está vivendo o propósito que o Senhor tem? Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Quem é paciente nas dificuldades? Fala a verdade. Aconteceu alguma coisa, mas eu já pego pelo pescoço, eu já... Não é assim? Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Sem oração, queridos, o fogo se apaga. Sem oração, o fogo se apaga. Queridos, um dia nós estávamos num acampamento de jovens, acho que foi o primeiro acampamento que a gente fez. Estávamos sentados, eu e o Maurício, o pastor Maurício, como nós somos jovens, né? Nós estávamos sentados ali com os jovens e eu tinha escutado o pastor falar sobre a brasa, que a brasa ela tirada do meio do braseiro ali, ele vai se apagando aos poucos. E depois ela pode até se apagar, mas você volta ela pro fogo ali, ela reacende. Não é assim que funciona? E nós naquele acampamento ali, queridos, e vamos fazer uma fogueira. Vamos. Mas você tinha que ver a fogueira lá, as coisas mais lindas. Um coelho de pau jogado lá para cá, você já viu o homem fazendo? Jogando tudo ali, fogo, sentamos em volta daquela fogueira e eu comecei a analisar aquilo. E peguei um pauzinho lá no meio que estava até com chama ainda, né? Estava até com chama. E afastei do lado. E aquele fogo foi apagando e sumindo. Quando nós pegamos de novo aquele gravetinho, colocamos
de novo, no meio daquela chama, bem acesa. Por incrível que pareça, aquele graveto, ele não voltou assim, normal, vermelhando. Quando nós colocamos ali, ele já estourou uma chaminha. E dali que ele foi vermelhando. Por isso, toda vez que nós se afastamos da intimidade com o Senhor, é a mesma coisa desse graveto. Toda vez que nós se afastamos da presença do Senhor, é a mesma coisa que esse graveto. Ele vai se apagando, quando vê, apagando. Toda vez que nós se achegamos ao Senhor, por isso que eu sempre falo para vocês, como foi a primeira vez? A primeira vez ele foi esquentando devagar? Sim ou não? Não, ele acende. Ele não é como uma brasa que vem acendendo ali, não, ele pum. Mesma coisa que colocasse algo num fogo. Ele acende isso. Só precisamos manter. Como que se mantém o fogo? Se você faz um fogo a carvão, como que você mantém ele? Como que você mantém um fogão a lenha aceso? Colocando mais lenha, abastecendo. Como que nós nos mantemos acesos? Nos abastecendo, queridos. Sem oração o fogo apaga. Precisamos de um tempo de qualidade com Deus, queridos, para manter viva essa chama. Você tem tempo de qualidade com a tua esposa? Quem é casado? Sim ou não? Você tira um tempinho, às vezes, para sentar, tomar um chimarrão, tomar um café? Sim ou não? Vou dar mais uma dica do que eu tenho feito. Falei para vocês que eu ia começar a contar para vocês assim as experiências que eu tenho com vocês. De manhã cedo eu ajeito uma xícara de café, coloco na mesa e pergunto se ele quer um café. Você quer um café também? E se alguém ver, eles vão chamar de novo, certeza. Certeza, vamos dizer, o pastor não está batendo bem na cabeça. Você quer um café também? Vamos conversar? Bom, hoje eu queria colocar isso para você, eu queria te agradecer por isso, por aquilo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, onde que para muitos é loucura e para nós é chama acesa. Para muitos é perca de tempo, para nós é ganhar tempo. Queridos, o Espírito Santo é quem nos incendeia. A chama do Espírito é o que transforma, queridos, o cristianismo de uma religião fria para uma vida de relacionamento e poder com o Senhor. Quem aqui, queridos, gostaria de chegar e colocar a mão numa pessoa e ela se curar, colocar a mão numa pessoa e ela começar a derramar pela boca maravilhas, ouro, pedras preciosas? Quem aqui gostaria? Qual tem sido a tua intimidade com o Senhor? Qual que é o tamanho da tua fé? O que você tem feito para que isso aconteça? Queridos, com certeza, queridos, isso queima no coração. E chegar a colocar a mão curada, chegar a colocar a mão em maravilhas. Mas qual que é o meu tempo que eu tenho com Ele? Sexta-feira nós falávamos com a pastora. E estávamos no carro ali, conversando e falando um pouco sobre isso. O pós-culto, como que é o pós-culto, como que acontece o pós-culto. Como que acontece o nosso pós-culto aqui? Acaba o culto, se reunimos todos ali atrás, ou aqui na frente, ou um tanto aqui, um tanto ali, tem um cafezinho, tem uma resenha, não é assim?
Sim ou não? Quando Jesus ensinava, como que era o pós-culto dele? Como que era? O que ele fazia? Tinha um cafezinho lá? Tinha umas bolachinhas? Tinha as ovelhinhas para nós ficar esfregando o outro mano? Ele acabava de ensinar e ia orar para saber o que mais Deus queria falar com ele, o que mais Deus tinha para ele, para agradecer o que ele tinha feito. Como que é nós como crente? Acaba o culto, eu já começo lá a mensagem, eu dentro da igreja, mas eu não estou falando para vocês, é errado isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós queremos fazer as coisas. Nós queremos que Deus nos dê os dons, que nós façamos maravilhas, que nós curamos, que nós fazemos isso e aquilo, mas a nossa intimidade com Ele, o nosso 24 horas não está totalmente ligado a Ele. Por quê? Porque acaba um culto ou acaba alguma coisa, nós não falamos assim, vamos orar ainda mais um pouco? Nós falamos o quê? Vamos ver se tem um café, vamos ver se tem algo ainda funcionando para nós pegar um lanche. Não é assim que funciona? E no nosso coração, quem vai fazer o quê? Eu quero ser como Jesus. Colocar a mão aqui, vamos levantar uma cadeira de embora, pega a sua mata e vai embora. Pega. O que eu tenho feito para isso? Atos 2, queridos, do 3 ao 4. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos habilitava. Queridos, nós devemos buscar, queridos, esse enchimento contínuo do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam todos reunidos, orando. Isso desce como língua de fogo, queridos, sobre a vida deles. E eles começam a falar em línguas. E o texto ainda fala que eram bastante gente, sim ou não? No contexto aqui fala que era bastante gente. Um de um lugar, o outro de outro, estavam reunidos em um só lugar. E quando eles começam a falar em línguas, eles estão falando a mesma língua. Queridos, o poder do Espírito Santo vem sobre nós, para que nós possamos ser cheios, queridos, do Espírito Santo. E Ele nos dá ousadia, discernimento, queridos, para fazer as coisas. Por isso nós precisamos ser ousados e não ter medo, porque o coração em chama, ele é ousado para as coisas do Senhor. Ele vai ser ousado sempre. Um coração em chamas é ousado, queridos, e essa paixão, ela é verdadeira por Jesus. Sabe o que é uma paixão verdadeira? Sim ou não? Queridos, uma paixão verdadeira é, se o Senhor falar para você, saia caminhando, daqui em Ponta Grossa, você vai encontrar 3, você vai evangelizar os 3. Quem vai? Quem daqui vai? Já começamos a se encolher, queridos. Mas eu não tenho o dom da evangelização, porque eu sou do ensino, eu sou profeta, eu sou... Quem é evangelista que vai e faz. Vocês estão vendo que nós só queremos as coisas do Senhor? Nós só queremos. Mas quando nós temos que fazer as coisas para Ele, nós achamos as coisas difíceis. Esses dias a Helena puxou uma música ali comigo e eu fiquei analisando a música. Não vou cantar.
Pode ficar tranquilo, senão o André vai perder o microfone. Estou brincando, queridos, mas ela fala assim, ó, muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Será que é verdade? Será que é verdade isso? Nós temos cantado? Por que você quer só os pés do Senhor? Porque nós só se prostramos diante dele, sim ou não? E nós não queremos as mãos dele. É verdade? Queridos, existem sinais do coração que perdeu o fogo, queridos. Queridos, o primeiro sinal é a indiferença na palavra. O que é falado no meu grupo familiar, o que é falado numa célula, o que é falado nos cultos, para mim, tanto faz. Tanto faz. Eu estou ali no culto só para que o pastor faça a chamada no final do culto e ele me veja. E aí depois ele não pode me cobrar porque eu não vim no culto. Porque a palavra para mim tanto faz. Queridos, falta de oração. Não tenho compromisso com o Senhor em oração. Isso vai se apagando no nosso coração. A frieza na adoração, queridos. Falamos um pouco semana passada sobre a adoração. O que é a adoração? Primeiro princípio da adoração: sacrifício. Nós temos essa frieza no sacrifício, desinteresse, queridos, em servir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou nem aí. Nem aí. Deixa que eu sei que tem gente que faz. O que eu vou fazer? Frieza. Totalmente frieza. Não, mas veja bem, eu estou servindo em umas outras áreas. Que áreas? Quais áreas você tem servido? Mas eu tenho meu grupo familiar um dia por semana. Os outros 4, o que você tem feito? Não, mas daí eu tenho meu futebol para jogar, daí eu tenho minhas coisas para fazer. Daí eu não posso. Pastor, o que tem que fazer na igreja? O que é para fazer? Vamos entregar uma cesta, vamos evangelizar, vamos fazer uma coisa, vamos fazer. O coração me chama. E eu não estou falando para você assim, você tem que completar suas semanas com as coisas da igreja. Não é isso. Mas é que quando levanta a questão de servir, um coração em chamas, queridos, levanta a mão primeiro e fala assim: eu estou aqui para servir. Um coração totalmente rendido ao Senhor, queridos, levanta a mão primeiro. Ele não fica assim: deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Apocalipse 2:4 diz: contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Contudo tenho contra você uma queixa. Abandonou o amor que tinha no princípio. Qual que era esse amor que você tinha no princípio? Como que ele era? Como que ele foi? Queridos, como que nós reacendemos essa chama? Como que nós reacendemos esse fogo no nosso coração? Queridos, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos se arrepender, queridos, da frieza espiritual. Dedicar tempo em oração. Dedicar tempo ao Senhor. Pastor, mas eu só tenho 10 minutos. Então dedique esses 10 minutos muito bem dedicado a Ele, que daqui a pouco você está fazendo meia hora e não percebeu. Peça, queridos, para o Senhor renovar as suas forças. Outra coisa: participe dessa comunhão. Eu não estou bem.
Podemos orar por você? Está acontecendo alguma coisa? Não, não quero falar, não tem problema, a gente vai orar, Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sabe todas as coisas. Não, queridos, depois que acontece ou já aconteceu as coisas, daí, vou pedir oração para agradecer. Agradecer do quê? Não, deu tudo certo. O quê? Essa comunhão, ela traz o coração em chamas, para que um ajude o outro, um se dispõe ao outro. 2 Timóteo 1,6, queridos, para finalizar. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Por isso quero lembrá-lo, queridos, o Senhor Ele está nos lembrando que é tempo de reacender essa chama. É tempo, queridos, de nós se reacender com o Senhor. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E eu quero declarar, queridos, nessa noite um tempo novo sobre a tua vida. Eu quero declarar essa noite, queridos, uma chama que estava apagada e ela vai se reacender, queridos. Ela já se reacendeu. Nesse tempo novo que o Senhor tem para você. Aonde você passar, queridos, as pessoas vão querer esse fogo que tem dentro de você. Pastor, mas eu não tenho tanto tempo. Mas comece, queridos. Comece essa busca. Pastor, mas eu não sei como. Depois nós podemos conversar. Mas é tempo de algo novo. É tempo que o Senhor quer ter com você mais intimidade. É tempo que o Senhor quer reacender o que estava aceso e apagou. Esse é o tempo do Senhor sobre a tua vida. Sabe, queridos, o cansaço que talvez você estava sobrecarregado? Eu quero declarar, queridos, que em nome de Jesus o renovo do Senhor venha sobre a tua vida, para que esse coração acenda ainda mais, para que os teus passos, onde você passar, deixe marca de fogo. Por onde você passar, as pessoas sejam tocadas pelos teus passos. Queridos, e não deixe o inimigo falar na tua cabeça coisas que não são verdades, que você não tem valor, que você não vale nada, que você não sabe nada. No reino de Deus você é valioso. Você sabe pelo menos um versículo da Bíblia? Senhor, sabe bastante. E você é importante para o reino. Você é importante para chegar nos 4 cantos desse mundo. Ele vai usar a minha e a tua vida. Amém? Amém. Você recebe essa palavra no teu coração?